Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou estudante do 10º período de Engenharia Química e nesse vídeo gostaria de dar prosseguimento à nossa série sobre reatores isotérmicos, falando sobre o reator batelada. No vídeo de hoje, vamos falar sobre características do reator batelada e sua equação de projeto, o que é o grau de conversão e como utilizar a tabela estequiométrica para resolver um exercício em fase líquida. Os reatores batelada apresentam alta conversão ao longo do tempo. Ainda não aprendemos o conceito de conversão, mas na prática isso significa que os produtos saem bastante concentrados. Essa, na verdade, é a maior finalidade dos reatores batelada. Em pequenos volumes, obter concentrações elevadas de produto. Ou seja, não são reatores necessariamente para uma produção em massa, mas às vezes para uma pequena produção de algum produto específico. Além disso, o custo por batelada costuma ser bastante elevado, porque cada vez que a reação é finalizada, é necessário remover todo o meio reacional, limpar o reator para evitar alguma contaminação externa, recarregar esse reator e dar a partida novamente. Ele opera especialmente em fase líquida, porque é um tipo de reator agitado, que não significa que não exista problemas em que o reator batelada apareça operando em fase gasosa. É um reator de regime transiente, o que significa que suas propriedades variam ao longo do tempo, enquanto outros reatores, como o CSTR ou PFR, são reatores de regime permanente, onde as propriedades internas não variam ao longo do tempo. Também é considerado um reator de mistura perfeita, o que significa que a concentração dentro do reator de qualquer espécie não depende da geometria. Um ponto mais acima não vai ter concentração diferente de um ponto mais abaixo. Essas propriedades variarão apenas com o tempo. São reatores fáceis de controlar devido a não possuírem nenhuma corrente de entrada ou de saída que induza perturbações ao sistema. E também operam com reações de alto valor agregado, como medicamentos ou enzimas. Isso porque, num tempo muito grande, conseguem obter concentrações elevadas de produto, que é normalmente uma característica desejada para a indústria farmacêutica. Também são os reatores mais desejados em laboratório para se determinar parâmetros cinéticos, como a constante de velocidade ou qual a ordem da reação química. O reator batelada não possui corrente de entrada nem de saída, como já explicado. Os reagentes são acrescentados no início da reação descontinuamente. Da nossa equação de balanço, removemos os termos FJ0 e FJ, ficando apenas com o termo de geração e o termo de acúmulo. O termo de geração pode ser simplificado para RJV, porque RJ não é uma função do volume, já que assumimos que o reator batelado é um reator de mistura perfeita, ou seja, a reação não vai acontecer preferencialmente em nenhum ponto geométrico do reator. Agora vamos resolver um problema de forma literal. Ele vai nos ajudar a compreender outros problemas futuros e também a introduzir os conceitos de conversão e de tabela estequiométrica. Assumindo uma reação do tipo A forma B elementar, cuja lei de velocidade é kCa, vamos encontrar uma expressão que nos permite calcular a concentração de A para qualquer tempo dentro de um reator batelada qualquer. A partir da equação de projeto, temos que a variação do número de mols de A no tempo é igual à lei de velocidade R vezes o volume. Podemos dividir o termo diferencial pelo volume, porque o volume não varia no tempo. Nesse caso, dividimos o número de mols de A pelo volume, o que nos dá a concentração de A. Ficamos com uma lei de velocidade do tipo dCA/dt igual a menos kCa, lembrando que o menos vem do coeficiente estequiométrico do A, que é um reagente. Do lado esquerdo da integral, integramos Ca desde sua concentração inicial, Ca0, até uma concentração final hipotética Ca. Do lado direito, integramos o tempo, desde um tempo zero até um tempo qualquer t. Isso nos deixa com uma expressão exponencial que nos permite calcular a concentração de A final em qualquer tempo a partir de uma concentração inicial Ca0. Esse exercício nos permite tirar algumas conclusões muito importantes sobre o reator batelada. A primeira delas é: a variável mais importante para o batelada não é o volume, e sim o tempo de operação.
Note que nessa expressão não aparece o volume em momento algum. A segunda consideração é que num tempo hipotético infinito, o reator vai consumir todo o reagente e transformá-lo em produto. Isso vai acontecer numa taxa cada vez mais lenta, como a própria equação diferencial demonstra. Isso ocorre por causa daquela teoria dos choques efetivos da química. No início da reação, existe muito reagente disponível, isso gera vários choques efetivos, então a geração de produto é muito rápida. No final da reação, temos pouco reagente disponível, ou seja, ocorrem menos choques efetivos e a geração de produto é cada vez mais lenta. Infelizmente, nem todos os problemas de reator batelada podem ser resolvidos dessa maneira, de isolar a concentração dos dois lados e resolver a integral na concentração. Na maioria dos casos, precisamos de uma variável auxiliar chamada conversão para poder resolver os exercícios. O grau de conversão, ou simplesmente conversão, é uma variável auxiliar que possui muitas utilidades em cinética e reatores. Ele facilita o cálculo e a resolução das equações de projeto, simplifica a determinação do desempenho de uma reação, ou seja, você consegue observar o quanto de um certo componente reagiu em relação ao quanto você botou no início. E a partir da conversão do reagente limitante em especial, podemos determinar a quantidade das demais espécies. A conversão é utilizada como a letra X nas equações de projeto, e é caracterizada pela quantidade de uma certa espécie no início, menos a quantidade no final, dividida pela quantidade no início. Note que isso representa o quanto dessa espécie reagiu pelo quanto foi colocado no início, ou seja, é um número que varia de 0 a 1, ou de 0 a 100%. Na forma geral, é normalmente utilizada para reações em fase gasosa, utilizando a concentração para reações em fase líquida e utilizando a vazão molar para reatores contínuos, como o CSTR e o PFR. Reorganizando essa equação, obtemos essas expressões, que são uma equação auxiliar muito importante nos cálculos que vamos ver a seguir. A tabela estequiométrica é uma maneira de organizarmos dados estequiométricos de uma reação química em função da conversão. Veremos como isso irá facilitar a resolução de problemas lá na frente, quando pudermos substituir as concentrações finais das espécies que aparecem na lei de reação e na equação de projeto por expressões que utilizam as concentrações iniciais que são dadas e a própria conversão. Vamos considerar uma reação do tipo A mais B forma C mais D, só que cada uma dessas espécies possui uma letrinha pequena que representa o seu coeficiente estequiométrico. Na tabela estequiométrica, existe uma linha para cada espécie dentro do reator. Nesse caso são 4, então uma linha para A, uma para B, uma para C e uma para D. A tabela vai possuir 3 colunas, uma para o tempo inicial, ou seja, a situação ali inicial, concentrações iniciais, ou o número de mols inicial, uma para uma variação no tempo e uma para a situação final, que é a soma da primeira com a segunda. Vamos observar isso melhor. É importante saber quem é o reagente limitante dessa reação, porque a tabela estequiométrica é escrita em função dele. Como convenção, utilizamos a letra A para representar o reagente limitante. Na primeira coluna, temos o tempo inicial com a quantidade de matéria inicial de cada espécie. Note que NC0 e ND0 podem ser iguais a zero no início da reação. Um reator não precisa ser carregado com produto, mas Na0 e NB0 não, porque a reação depende, obviamente, dos reagentes. A segunda coluna é a coluna da variação, ou seja, como a quantidade de matéria de cada espécie varia dentro do reator. Note que reagentes são negativos por serem consumidos, produtos positivos por serem gerados. Além disso, toda a coluna está em função de Na0, porque ele é o limitante da reação. Todas as outras espécies são limitadas pelo reagente limitante A. Cada espécie é gerada ou consumida de acordo com seu coeficiente estequiométrico, normalizada pelo coeficiente estequiométrico do limitante, o que dá a essas equações um aspecto de proporcionalidade entre A e as outras espécies. O termo de variação
é multiplicado pela conversão no final, porque isso nos dá a ideia de quantos mols daquela espécie reagiram de acordo com o reagente limitante, e por isso também é multiplicado por Na0. A última coluna do tempo final é a soma da primeira com a segunda coluna. A partir daí, podemos determinar a quantidade de matéria final de cada espécie, baseada apenas na sua quantidade de matéria inicial e na conversão do reator. Vamos utilizar como exemplo a reação A mais 2B forma 3C. É legal que tenha esses coeficientes diferentes de 1, porque aí podemos observar como isso vai ficar na coluna da variação e no tempo final. Na primeira coluna, vamos considerar a concentração inicial de C igual a 0. Nesse caso, teremos apenas Ca0 e Cb0. Na segunda coluna, temos, para a espécie A, menos Ca0 vezes conversão, já que ficaria coeficiente de A sobre coeficiente de A, que é igual a 1. Para a espécie B, menos 2Ca0 vezes conversão, já que o coeficiente de B é 2 e o de A é 1. E para a espécie C, mais 3Ca0 vezes conversão, já que, primeiramente, C é um produto positivo e o coeficiente estequiométrico de C é 3. Na terceira coluna, temos a soma das outras duas colunas e obtemos, então, a concentração final de A, B e C, como está descrito abaixo da tabela estequiométrica. Vamos tentar aplicar o mesmo raciocínio do problema literal anterior. Nesse caso, se a reação é elementar, sua lei de velocidade é do tipo KCACB². Note que cairemos num sistema de equações diferenciais que precisa ser resolvido simultaneamente, já que as equações não são independentes. Para evitar cair nesse tipo de problema, vamos utilizar o conceito de conversão e aquelas definições de concentração final de Ca e Cb que obtivemos da tabela estequiométrica. Podemos então substituir essas expressões na equação de projeto em função de A, por exemplo, e obteremos a seguinte equação. Podemos simplificar ainda mais essa expressão e obter a seguinte EDO, que é a função apenas da conversão, da constante de velocidade e das concentrações iniciais dos reagentes, o que faz com que ela seja uma EDO possível de resolver, sem necessidade de sistema nem nada disso. Para finalizar, vamos resolver um exercício em fase líquida utilizando a mesma reação nas mesmas condições, o que nos permite utilizar a mesma equação que obtivemos anteriormente. As condições são: concentração inicial de A é 1 mol por litro, a concentração inicial de B 5 mol por litro e a constante de velocidade é de 5×10⁻³ litro ao quadrado por mol quadrado por minuto. O enunciado pede qual o volume do reator batelada para alcançar uma produtividade diária de 5 toneladas, considerando que a densidade final da mistura é de 800 kg por metro cúbico e que o tempo para descarregar, limpar e carregar novamente o reator é de 15 minutos. Além disso, a conversão final do reator é de 85%. Vamos começar resolvendo a integral que surge da equação diferencial que obtivemos anteriormente. Esse passo vai nos ajudar a obter o tempo que essa batelada vai demorar para atingir a conversão de 85%. A integral do lado esquerdo varia de 0 a 85% e a do lado direito de 0 até t, que é um tempo qualquer que nós queremos determinar. Resolvendo essa integral mais complicada do lado esquerdo, obtemos o valor de 0,13 em uns quebrados, que não é importante porque é um cálculo aproximado. Resolvendo do lado direito, temos k vezes t. Logo, o tempo de cada batelada é de 26 minutos. Porém, temos que somar os 15 minutos de tempo ocioso que cada batelada precisa para reiniciar completamente, o que dá um tempo total de 41 minutos por batelada. Se invertermos essa grandeza e transformarmos minutos em dias, obtemos um total de 35 bateladas em um dia. A partir da produção diária de 5 toneladas, podemos obter um volume diário de meio reacional dividindo pela densidade final da mistura, de 800 kg por metro cúbico. Se dividirmos esse volume reacional diário pelo número de bateladas diário,
obteremos o volume por batelada, que é um total de 0,1786 metros cúbicos, ou 178,6 litros. E assim chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série sobre cinética e reatores químicos isotérmicos. O próximo vídeo da série vai ser do reator CSTR e eu pretendo falar um pouco mais sobre reações reversíveis também. Obrigado pela presença de vocês. Críticas, dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Vou tentar responder a todos. Agradeço mais uma vez e tchau!